Vamos lá agora, mais uma leitura diária da Bíblia, a nossa leitura anual de 2025. Nesse dia 21, de setembro, os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9 do livro de Daniel, também uns do profeta maior da Bíblia Sagrada, que viveu no período de cativeiro, e mesmo no cativeiro ele foi governador na Babilônia. Diz assim no capítulo 7, esse dia 21 de setembro. A visão dos 4 animais simbólicos. Lembrando, irmão, que o título fala animais simbólicos. Não são reais. São simbologia que interpretará profecias que virão aí no futuro bem próximo. Estamos em 2025. Daqui em diante esperaremos o cumprimento da palavra de Deus na terra. Diz assim em Daniel: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio
e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto de pedir-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro animais, que era de diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devoravam, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência é mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou a tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e as fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Aqui findou a visão quanto a mim. Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se em mim no meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Capítulo 8. A visão de um carneiro e de um bode. No terceiro do reinado do rei Belsazar, pareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 pontas, e 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele e com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou os pés,
não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acharem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. A oração de Daniel, capítulo 9. As 70 semanas, o Messias. No ano primeiro de Dário, ou Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto
e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, porque prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para que nos convertemos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra, do Egito, com mão poderosa, e ganhastes para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo nome, do teu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expirar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, sabe? E entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a sua asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação do que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, a gente finaliza aqui o livro de Daniel, no capítulo 9, nesse dia 21 de setembro. Entender esta profecia, irmãos, não nos cabe a nós agora, porque o plano de leitura de 2025 é somente leitura. Mas para 2026 vamos vir com a leitura da Bíblia do expositor, fazendo a Bíblia cronológica. Mas vamos mudar o curso. Vamos trazer a leitura na Bíblia do expositor, e quando chegarmos a esse ponto, o profeta Daniel, provavelmente por esse mês de outubro para novembro, estaremos aí entendendo essas profecias, tá? Então é somente leitura nessa Bíblia João Ferreira de Almeida de 1995. Amém? E vamos continuar lendo. Porque a leitura, ela nos traz conhecimento. A leitura nos traz liberdade. E lendo a palavra de Deus, nos trará fé, esperança e salvação para nossas almas. Até a próxima leitura, se Deus quiser.